Existe uma verdade silenciosa sobre as crianças que crescem sem ser notadas. Muitas vezes, tornam-se adultos que têm dificuldade em acreditar que merecem atenção. Entram num ambiente e sentem que precisam encolher-se. Começam relacionamentos e se perguntam se serão demais. Conseguem algo de que se orgulham, mas em vez de comemorar, esperam que isso seja ignorado, como se invisibilidade fosse seu estado natural. Isso não acontece porque lhes falte talento ou valor, mas porque o alicerce de sua autoimagem foi erguido no silêncio. Os psicólogos chamam isso de esquema interiorizado de negligência. Significa que, com o tempo, o cérebro se acostuma a esperar descaso, a antecipar rejeição, a assumir que ter necessidades é um peso. Uma criança que é ignorada repetidamente acaba por aprender a não pedir. Convence-se de que desejar amor, carinho ou compreensão é de alguma forma errado. Você já viu uma criança de pé numa sala lotada, puxando com delicadeza a manga de um dos pais, à espera da menor troca de olhares, do menor sinal de reconhecimento? Talvez você tenha percebido isso no parquinho, numa sala de aula ou mesmo dentro da sua família. A criança que não grita mais alto, que não exige atenção, mas que se recolhe no silêncio. À primeira vista, pode parecer que nada de muito dramático está acontecendo, mas dentro da mente dessa criança, algo profundo está em curso, pois para ela, o fato de ser ignorada não é apenas um transtorno passageiro, parece uma fissura no próprio alicerce do seu eu. E aqui está a dor da verdade. A negligência na infância, seja consciente ou não, nem sempre aparece como abuso, nem sempre assume a forma da crueldade. Às vezes é simplesmente a ausência, às vezes são as perguntas sem resposta, a falta de contato visual, o aniversário esquecido, ou o pai ou a mãe tão ocupados, tão cansados, tão distraídos para anotar. Mas a psicologia dessa criança invisível é algo profundo. Ela molda sua visão de si mesmo, sua percepção do mundo, e mesmo a forma como constrói vínculos anos depois. Costumamos presumir que as crianças são resilientes, que se recuperam de quase tudo. E sim, as crianças realmente se adaptam. Mas adaptar-se não é o mesmo que curar-se. Quando uma criança aprende a viver sem reconhecimento, ela se adapta encolhendo-se, escondendo suas necessidades, convencendo-se de que não é tão importante quanto os outros. E essa adaptação, embora permita sobreviver à infância, pode assombrar a vida adulta de forma sutil, e muitas vezes sem que a própria pessoa perceba. Do ponto de vista psicológico, ser visto não é apenas uma questão de prazer, é uma questão de sobrevivência. Pesquisas em psicologia do desenvolvimento mostram com consistência que as crianças precisam de 3 elementos centrais para prosperar: segurança, estímulo e conexão. Se faltar qualquer um desses, o desenvolvimento é afetado, mas é a conexão, ser visto, ouvido e valorizado, que mais diretamente molda o sentido de identidade de criança. John Bowlby, o precursor da teoria do apego, defendeu que um vínculo seguro, formado quando um cuidador reconhece e responde consistentemente às necessidades da criança, cria uma base de confiança. Essa confiança torna-se o modelo para os vínculos futuros. Mas se a criança é ignorada, se suas necessidades encontram o silêncio ou a inconsistência, ela não apenas fica desapontada no momento, ela absorve uma crença perigosa. Talvez eu não mereça amor. Talvez eu não seja importante. Não é exagero. Estudos em neurociência mostram que quando uma criança tenta se conectar e é ignorada repetidamente, seu cérebro interpreta isso como uma ameaça. A resposta ao estresse é acionada. O cortisol invade o corpo. Com o tempo, isso pode reconfigurar o sistema nervoso para esperar rejeição. O estado padrão torna-se ansiedade. A regulação emocional torna-se frágil.
E ainda assim, de fora, ela pode parecer apenas uma criança tranquila. Quando há tratamento abusivo evidente, o dano é visível. Mas quando a criança é ignorada, o dano é mais invisível, mais sutil, porém tão real quanto. Uma criança pode parar de fazer perguntas porque espera nenhum retorno. Pode deixar de demonstrar empolgação porque ninguém reage. Com o tempo, ela começa a desaparecer, não fisicamente, mas emocionalmente. Os psicólogos às vezes chamam isso de negligência emocional. Diferente da negligência física, que deixa cicatrizes visíveis, a emocional deixa feridas escondidas por baixo da superfície. Essas marcas frequentemente só se revelam na vida adulta, quando a criança ignorada tenta construir intimidade, perseguir sonhos ou achar sentido, e esbarra nas feridas silenciosas do seu passado. Por exemplo, muitos adultos que cresceram sentindo-se invisíveis relatam problemas com baixa autoestima, hesitam em partilhar seus pensamentos, acreditando que ninguém realmente se importa. Podem temer rejeição tão profundamente que evitam relacionamentos por completo. Ou, ao invés disso, podem correr atrás de aprovação desesperadamente, fazendo de tudo para agradar, porque lá no fundo ainda tentam ganhar o reconhecimento que faltou. Imagine ter 8 anos, sair da escola com um desenho do qual se orgulha. Você o ergue para mostrar aos seus pais, mas eles estão no telefone. Você tenta de novo no jantar, mas a conversa passa por você. Eventualmente, guarda o desenho e nunca mais menciona. Agora imagine que isso aconteça não uma, mas dezenas, centenas de vezes ao longo da infância. A criança aprende que empolgação, orgulho, até alegria são coisas melhor mantidas para si. E anos depois, como adulto, essa mesma pessoa pode lutar para comemorar suas conquistas, descartando-as como insignificantes. A criança ignorada torna-se o adulto que se ignora. A pesquisa confirma isso. Um estudo de 2019 na Journal of Child Psychology and Psychiatry demonstrou que a negligência emocional na infância está fortemente correlacionada com sentimentos crônicos de solidão na vida adulta, independentemente do ambiente social em que se vive. Em outras palavras, mesmo que esse adulto tenha amigos, família ou parceiro, uma vaga sensação de vazio muitas vezes permanece. A maioria dos pais que ignoram seus filhos não o faz por maldade. Muitas vezes estão sob estresse, enfrentam dificuldades econômicas, lutas de saúde mental ou simplesmente não compreendem quão crítico é o reconhecimento. Um pai que trabalha em 2 empregos pode ter pouca energia emocional restante. Um pai com depressão pode não perceber os sinais de atenção do filho. E na era moderna, distrações digitais, celulares, telas, notificações desviam o foco da vida familiar. Mas a intenção não apaga o impacto para a criança. A ausência soa do mesmo jeito, seja qual for a razão. Por isso, compreender a psicologia da criança ignorada importa tanto, pois a conscientização é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Crianças ignoradas frequentemente desenvolvem estratégias de enfrentamento que, à primeira vista, até parecem virtudes. Algumas tornam-se tremendamente independentes, aprendendo a cuidar de si precocemente. Outras se tornam altíssimos realizadores, lutando para finalmente ganhar o reconhecimento que tanto desejam. Outras ainda viram pacificadoras, evitando conflitos a todo custo para manter um frágil vínculo. Mas por trás dessas forças, muitas vezes está o esgotamento. A criança independente cresce e vira um adulto que tem dificuldade de confiar nos outros. O realizador vira perfeccionista, nunca satisfeito. O pacificador vira alguém que diz sim a tudo, incapaz de dizer não. E talvez a adaptação mais triste seja aquela criança que simplesmente para de tentar. Aqui conclui: se ninguém se importa de qualquer forma,
por que tentar? Essa criança costuma levar a apatia para a vida adulta, lutando com motivação, ambição e esperança. Crianças ignoradas raramente falam sobre a sua experiência, porque como explicar o que é não ser visto? Não há uma história dramática para contar, nenhum acontecimento evidente, nenhuma cicatriz visível, apenas o silêncio. Apenas as lembranças de momentos que deveriam ter importado, mas não importaram. E esse próprio silêncio pode se tornar uma barreira. Adultos que cresceram ignorados frequentemente hesitam em procurar ajuda, com medo de serem ignorados novamente. Clientes de terapia às vezes minimizam suas vivências dizendo: "Nada realmente grave me aconteceu", mas a ausência de algo essencial é por si só um trauma. É como crescer numa casa sem ar. Só porque você sobreviveu não significa que está respirando livremente. Os efeitos de longo prazo são reais e mensuráveis. Pesquisas do National Institute of Mental Health mostram que adultos que vivenciaram negligência emocional na infância têm risco aumentado de ansiedade, depressão e dificuldade de formar relacionamentos próximos. Outro estudo do Harvard University Center on the Developing Child ressalta que o reconhecimento consistente na infância fortalece vias neurais relacionadas à resiliência, enquanto o descaso as enfraquece. Em termos simples, o reconhecimento não é um luxo, é uma necessidade do desenvolvimento. Isso não quer dizer que toda criança ignorada esteja condenada. Muitas viram adultos compassivos e atentos justamente porque sabem o que é não ser visto. Mas isso significa que a jornada costuma ser mais difícil. Significa que precisam passar anos desaprendendo crenças que foram plantadas antes mesmo de saberem como questioná-las. Então, onde começa a cura? Não com perfeição, não pacifica com confiança instantânea, mas com reconhecimento, com o simples e poderoso ato de dizer a si próprio: o que aconteceu comigo importou. Minhas necessidades eram reais. Minha dor é válida. Para a criança ignorada que virou adulto, o primeiro passo muitas vezes é dar a si próprio o reconhecimento que nunca recebeu. E embora isso possa parecer abstrato, pode ser surpreendentemente concreto. Pode ser tão pequeno quanto fazer uma pausa para celebrar suas próprias vitórias. Tão pequeno quanto dizer seus sentimentos em voz alta, mesmo que seja apenas para si. Tão pequeno quanto ousar acreditar que aquilo que você pensa e sente importa. Porque a verdade é: a necessidade de ser visto não some com o tempo. Ela apenas se move para debaixo da superfície. E a jornada de cura trata de trazê-la de volta à luz. Pense em como isso aparece nas amizades. A criança ignorada vira o amigo silencioso que ouve profundamente, mas luta para dividir suas próprias dores. Pode parecer altruísta, mas por dentro há uma saudade. Por que não importo tanto quanto os outros? Isso não é egoísmo. É simplesmente uma saudade por equilíbrio que nunca lhe foi dado. Em relacionamentos românticos, os padrões podem ser ainda mais profundos. Alguns adultos que foram ignorados na infância ficam desesperados por afeto, agarrando-se a quem lhes dá atenção. Outros seguem exatamente o oposto. Mantêm distância emocional porque a intimidade parece perigosa. Ambos os caminhos vêm da mesma raiz: o medo de que o amor desapareça, a expectativa de que suas necessidades não serão atendidas. E ainda assim, há algo paradoxal. A criança ignorada muitas vezes se torna um dos adultos mais empáticos que você vai conhecer, porque sabe o que dói não ser vista. Estudos mostram que quem foi negligenciado emocionalmente desenvolve forte capacidade de observação. Aprende a ler rostos, tons de voz, pequenas mudanças de humor, porque sua sobrevivência dependia disso. Essa hiperconsciência pode se tornar um dom na vida adulta, mas também carrega um peso.
Ela pode sintonizar os outros enquanto se desconecta de si. Há outra camada nisso, que raramente falamos. Quando uma criança é ignorada, seu sentido de identidade pode permanecer turvo. Ela não teve um espelho para se ver. Suas emoções, seus pensamentos não foram refletidos o suficiente para que se sentisse real para os outros. Então, como adulto, pode ficar buscando validação. Não porque é superficial, mas porque nunca recebeu o reflexo de si mesmo no amor do outro. A identidade nasce na conexão. Sem esse reflexo, o eu torna-se frágil. Mas aqui algo extraordinário acontece. A mente humana tem uma resiliência quase poética. Mesmo quando uma criança cresce sendo ignorada, ela lá ainda carrega uma esperança silenciosa. Por isso, tantas dessas crianças adultas buscam a cura, leem sobre psicologia, mergulham na autodescoberta, procuram terapia ou fazem diário das suas emoções mais profundas. Não se contentam em viver no silêncio em que foram criadas. Querem quebrá-lo, e esse desejo já é prova de força. A cura é possível. A neurociência nos mostrou que o cérebro não está fixo. Ele se adapta, muda, reconstrói-se. Isso significa que mesmo que você tenha crescido ignorado, como adulto pode construir novos padrões. Cada vez que você fala e é ouvido, o cérebro registra segurança. Cada vez que você define um limite e ele é respeitado, o sistema nervoso aprende confiança. Cada momento de conexão saudável torna-se como gota de água desgastando uma pedra antiga. Curar-se nem sempre parece grandioso. Às vezes é simplesmente dizer a um amigo: agora eu preciso que me escute. Às vezes é ousar dizer: estou ferido, em vez de engolir o silêncio. Às vezes é sentar sozinho e sussurrar para si: meus sentimentos importam. Mesmo que ninguém tenha te ensinado isso antes. Esses pequenos momentos são revoluções porque desafiam anos de silêncio. E a verdade é, nada disso é fácil. Pessoas que cresceram ignoradas frequentemente temem rejeição acima de tudo. Então, falar pode parecer aterrador. Estabelecer limites pode parecer traição. Pedir ajuda pode parecer fraqueza. Mas a coragem de fazer essas coisas, apesar do medo, é o que reconstrói o self. É importante também dizer, os pais que ignoram não são sempre maldosos. Às vezes também foram ignorados. Às vezes estavam perdidos em suas próprias crises, ou simplesmente não sabiam o impacto da sua ausência. Isso não desculpa a ferida, mas nos lembra que os ciclos de negligência se estendem por gerações. Quando um adulto começa a curar-se de ter sido ignorado, ele não está apenas se curando, ele está rompendo uma corrente que talvez tenha durado décadas. Pense assim: cada criança ignorada que aprende a escutar a si, torna-se um pai, um amigo, um parceiro que escuta melhor. Cada criança ignorada que aprende a valorizar suas necessidades, torna-se alguém que ensina aos outros que suas necessidades também importam. A cura se propaga. E aqui está uma das mais importantes verdades. Uma criança ignorada costuma sentir que sua existência não deixou marca. Mas na realidade, sua história tem um poder imenso. Sua jornada de invisibilidade e de busca para recuperar visibilidade pode inspirar outros de maneiras que talvez nunca saiba. Ao compartilhar sua verdade, ela lembra a outros que foram silenciados que não estão sós. Ao ousar curar-se, abre a porta para que outros também se curem. Então, se você foi essa criança, se já se sentou num quarto esperando que alguém notasse você, se já achou que suas emoções eram peso demais para qualquer um carregar, se já questionou se sua presença importava, deixe-me dizer algo agora. Importou então e importa agora. Você importa agora. Curar-se não é apagar o passado. É dar-se o amor que você sempre mereceu. É aprender a ver-se não pelos olhos do descaso, mas pelos olhos da compaixão.
É perceber que ter sido ignorado te moldou, mas não te define. A psicologia da criança ignorada é uma história de dor, sim, mas também de resiliência extraordinária. É a história de como o silêncio pode criar feridas, mas também de como romper esse silêncio pode gerar sabedoria. É a história de como a invisibilidade pode parecer maldição, mas também pode alimentar empatia mais profunda, desejo de conexão mais sincero e fome de verdade mais intensa. No fim, a criança que foi ignorada muitas vezes vira o adulto que recusa ignorar os outros. E nessa escolha, imperfeita, desordenada, corajosa, descobre algo profundo. Ela nunca foi verdadeiramente invisível, apenas estava esperando para ser vista.